Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, dando continuidade aos nossos estudos do curso de 500 questões de Direito Eleitoral. Estamos na primeira aula, uma aula gratuita para você, disponível no meu canal do YouTube. Essa primeira aula, formada por 50 questões, são 10 blocos. Chegamos ao nosso bloco de número 5. Vamos então à questão número 21, foi cobrada em 2017 pela banca VUNESP, Câmara de Valinhos, São Paulo, analista técnico legislativo. Veja só. Assinale a alternativa que corretamente discorre sobre os princípios do direito eleitoral. Letra A. Os magistrados e os membros do Ministério Público Eleitoral são investidos na função eleitoral pelo prazo improrrogável de 4 anos, por força do princípio da periodicidade da investidura das funções eleitorais. O princípio da periodicidade vai atingir tanto magistrados quanto membros do Ministério Público. Só que o problema é que dizer que serão investidos na função eleitoral pelo prazo improrrogável de 4 anos é diferente de dizer que serão investidos na função pelo prazo de 2 anos, podendo ser prorrogados por mais 2. Então, nós temos uma diferença, e é desta forma que está disposto tanto no Código Eleitoral a respeito do princípio da periodicidade da investidura das funções eleitorais. Ok? Então, na letra A, não marcaremos como correto, porque a terminologia prazo improrrogável de 4 anos difere da previsão do Código. B. O princípio da lisura das eleições ou da isonomia de oportunidades está calcado na ideia de cidadania. Muito bem. De origem popular do poder e no combate à influência do poder econômico ou político nas eleições. Muito bem. Quando eu falo princípio da lisura das eleições ou da isonomia, abrange tudo aquilo que está investido na cidadania. Combate à influência do poder econômico ou político, tem origem popular do poder. Então, essa letra B está totalmente compatível com a realidade. Letra C. Pelo princípio da anterioridade eleitoral, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, mas não surtirá efeitos na eleição que ocorra até 90 dias da data de sua vigência. Está incompatível com o artigo número 16 da Constituição Federal, que diz que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor, sim, na data de sua publicação, mas não se aplicará à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Por isso, o princípio da anualidade. D. O princípio da responsabilidade solidária consubstancia-se na responsabilidade solidária entre o candidato, o tesoureiro e o partido político, pela veracidade das informações financeiras e contábeis da campanha constantes da prestação de contas. Falso. Quando eu falo princípio da solidariedade eleitoral ou da responsabilidade eleitoral, essa responsabilidade solidária abrange partidos políticos e os candidatos. Não fala-se de tesoureiro nesse princípio da responsabilidade solidária. Muito cuidado. Letra E. O princípio da anualidade eleitoral determina que os partidos políticos prestem contas anualmente dos gastos efetuados com os valores recebidos a título de participação no fundo partidário. Falso. O princípio da anualidade ele não tem nenhuma relação com o que tange a prestação de contas, porque no que tange prestação de contas nós temos duas modalidades. A prestação de contas partidária, que será feita até o dia 30 de abril do ano subsequente, referente ao ano anterior, e temos as prestações de contas eleitorais, tanto para anos eleitorais, que ocorrerá de duas maneiras, tanto para o primeiro turno quanto para o segundo turno. Então, não podemos confundir. O princípio da anualidade está relacionado à alteração às leis que alteram o processo eleitoral. Então, na questão 21, marcaremos como gabarito a letra B de Bruno. 22. Cobrado em 2017, Banca CESP, promotor de justiça substituto, Ministério Público do Estado de Roraima. O princípio constitucional da anualidade ou da anterioridade, nós já discutimos que há bancas que vão confundir esses princípios, né? Vão tratar de maneira diversa e outras não. Pelo visto, essa banca CESP trouxe de maneira
que eles são equivalentes. Então, nós temos aqui o princípio que está previsto lá no artigo número 16 da nossa Constituição, não é? E esse princípio, letra A, não abrange resoluções do TSE que tenham caráter regulamentar? Verdadeiro. O princípio da anualidade não atinge as resoluções do TSE que tenham caráter regulamentar. Muito cuidado. Veja, essas resoluções que vão regular as eleições daquele ano, elas podem ser editadas até o dia 5 de março. Ou seja, de acordo com o artigo 105 da Lei das Eleições, a gente observa que do dia 5 de março a outubro, que é o mês eleitoral, não tem um ano. Então, já percebemos que o princípio da anualidade não sujeita-se às resoluções do TSE. B. Não repercute sobre decisões do TSE em casos concretos decididos durante o processo eleitoral e que venham a alterar a jurisprudência consolidada. Claro que sujeita-se, né? Se venha a alterar jurisprudência consolidada. C. Estabelece período de vacatio legis para a entrada em vigor das leis eleitorais? Não, nós não temos vacatio legis. Nesse caso, nas leis que alteram o processo, elas entram em vigor na data da publicação. Letra D, tem aplicabilidade imediata e eficácia contida, conforme a data do processo eleitoral. Aplicabilidade 1 ano após a data de vigência, por isso o princípio da anualidade eleitoral. Na questão 22, marcaremos letra A como gabarito. 23 foi cobrado no TRE do Rio Grande do Sul para técnico judiciário, área administrativa, em 2015. Quando se trata de direito, os primeiros desafios que enfrentam seus operadores e estudiosos são as questões relacionadas às fontes e aos princípios utilizados para que o juiz tenha condições de decidir sobre quaisquer matérias que lhe forem propostas. Em se tratando de matéria relacionada mais especificamente a direito eleitoral, também não é pequeno o esforço que se faz para deixar claro à sociedade as funções precípuas que exerce a Justiça Eleitoral. Com relação a este assunto, vamos marcar aqui a opção correta. Letra A. As resoluções do TSE, por tratarem de legislação mais específica, devem prevalecer sobre quaisquer das demais fontes do direito eleitoral, em se tratando de matérias relacionadas às eleições. Veja, nós não temos uma hierarquia dentre essas fontes do direito eleitoral. As resoluções do TSE têm as suas peculiaridades, que é regular as eleições daquele ano de uma forma mais didática, apresentar à sociedade de uma forma mais didática o que está previsto em lei. Então, ela não prevalece sobre a lei, ok? B. O princípio da anterioridade tem como escopo proteger o processo eleitoral, garantindo que qualquer lei que altere o processo eleitoral somente entrará em vigor na data da sua publicação. Ok, não se aplicando à eleição seguinte à data de sua vigência. Não é isso que prevê o artigo 16. Não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Cuidado! Letra C. Os juízes eleitorais são órgãos da Justiça Eleitoral, juntamente com as juntas, os TREs e o TSE. Fácil demais. São 4 os órgãos da Justiça Eleitoral: TSE como instância máxima, TREs, juízes e juntas eleitorais. Letra C, totalmente de acordo tanto com a Constituição, artigo 118 ao 121, quanto com o Código Eleitoral. Letra D, a transferência de domicílio do eleitor, a adoção de medidas para coibir a prática de propaganda eleitoral irregular e a emissão de segunda via do título são exemplos de funções judiciárias da Justiça Eleitoral, que devem ser apreciadas por um juiz eleitoral e, na ausência deste, por um juiz da respectiva seccional. Falso. Nós temos aqui medidas, funções administrativas, transferência de domicílio, emissão de segunda via. Agora, medidas para coibir a prática de propaganda eleitoral irregular depende. Nós temos condutas prévias, que são preventivas, muitas vezes administrativas, quanto condutas posteriores, que são condutas coercitivas, condutas obrigacionais de direito, jurisdicionais. Letra E.
As fontes do direito eleitoral têm como objetivo principal assegurar que não haja mudanças no ordenamento jurídico, mantendo-o estático. Opa! Como deveria ser desde o princípio, pois se exige cada vez mais um ambiente legislativo seguro e simplificado. Falso, galera. As fontes do direito eleitoral não têm como objetivo garantir a estaticidade do direito eleitoral no ordenamento jurídico. Pelo contrário, é de proteção, mas o ordenamento jurídico ele existe ali para obedecer às regras da sociedade. É a sociedade que conduz as mudanças sociais, as mudanças no ordenamento jurídico. Então, estático, jamais. Então, questão 23, gabarito letra C, sem dúvida. 24 foi cobrado em 2015 para o cargo de Procurador da República. Condenação à suspensão dos direitos políticos em razão de improbidade administrativa, por ofensa a princípios da administração pública, de acordo com a jurisprudência do TSE. Veja, nós temos aqui uma condenação à suspensão dos direitos políticos por conta de improbidade administrativa por ofensa a princípios da administração. Aí a letra A diz, implica inelegibilidade por 8 anos. Falso. Por quê? De acordo com a jurisprudência do TSE, quando se tratar de improbidade administrativa por ofensa a princípios da administração pública, não vai gerar inelegibilidade. Só gera inelegibilidade quando ofende improbidade administrativa se houve lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. É o que prevê aqui a nossa letra B. A letra C prevê que não gera por si mesma a inelegibilidade, que pode, todavia, ser apurada em ação de impugnação de mandato eletivo, falso. E a letra D gerará inelegibilidade se houver expressa menção na decisão condenatória, falso. Questão 24, por jurisprudência do TSE, letra B. 25, muito fácil esta. 2015, FCC, TRE de Roraima, técnico judiciário, área administrativa. Incluem-se dentre as fontes diretas do direito eleitoral. Letra A. Os entendimentos doutrinários relativos ao direito eleitoral. B. Resoluções do TSE. C. Leis estaduais e leis municipais. E letra E. Os julgados que compõem a jurisprudência dos tribunais eleitorais. A única alternativa que configura fontes do direito eleitoral é a letra B. As resoluções do TSE são fontes diretas do direito eleitoral. Entendimentos doutrinários, leis estaduais, municipais, julgados não são consideradas nem fontes indiretas. Tudo bem? Então, questão 25, gabarito letra B. A gente encerra o bloco número 5, voltaremos com o bloco 6. Não se esqueça que o curso completo, com as 10 aulas, 500 questões, basta adquirir pelo site eleitoralcombruno.com.br. E lembre-se, estamos no bloco 5, daqui a pouco o bloco 6. Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais, pelo Instagram, @professorbrunoeleitoral, e pelo Facebook, @professorbrunooliveira. Um grande abraço e até mais.